Nós havíamos recebido um convite para estarmos presentes, né? Foi o terceiro encontro, né? Terceiro encontro de esportistas da cidade que querem colaborar, né, com a administração, dando ideias e críticas, né, que sempre tem que serem bem recebidas, não é? Quando o propósito é positivo, eu acho que é válido isso, né? E essa equipe que está liderando esse movimento pelo menos nos deixa no primeiro olhar com essa impressão, né? Que não é uma questão partidária ou de ataque a esse ou aquele, é simplesmente um encontro com esportistas, com profissionais da área, para colaborarem, né, com a administração no sentido de ideias. Infelizmente não pudemos estar presentes, viu, Ariel? Porque estávamos lá na cobertura dos Jogos Abertos, mas legal poder trazer você aqui. Eu acho que essa reunião, assim como as outras, né, sempre tem uma abordagem positiva. Então eu falei, não, vamos trazer o Ariel no programa. Então obrigado de você ter aceito o convite, né, para que a gente passe isso para o telespectador, para o esportista que quer saber o que acontece também nos bastidores do esporte da cidade. Legal você estar aqui, até no intervalo. Você, para quem não conhece o Ariel foi salonista, né, jogou futebol de salão pela Wimpro, né, que foi o melhor momento do futsal, do futebol de salão da cidade, foi com a Wimpro, né? E o Ariel foi atleta daquele período bacana da Wimpro, mas me dizia também, né, Ulisses, tenho uma outra aptidão também, que é de confeiteiro, e eu perguntei para ele, porque a gente acompanha as publicações, então, um confeiteiro de mão cheia, né, como se diz na gíria, né, mas legal. E psicólogo, né, com publicações interessantes, e que agora, no primeiro semestre, promoveu aqui na cidade um encontro literário, né, trazendo aí... foram todos da cidade, Ariel? A grande maioria da cidade. Foi um concurso, né? Concurso literário. O Prêmio Guarulhos de Literatura. Prêmio Guarulhos, aliás, parabéns. Você havia estado aqui no programa divulgando, né? Enfim, parabéns por tudo isso, viu, Ariel? E a gente sabe que esse encontro literário foi recheado de sucesso. Então, parabéns. Precisam acontecer coisas assim na cidade, né, Ariel? Com certeza. É bastante importante que a gente, como guarulhense, faça as coisas acontecerem, não só deixar na mão do poder público, né? Eu acho que a gente tem que dar a nossa participação, e o Prêmio Guarulhos de Literatura foi muito importante para a cidade, porque trouxe uma gama de escritores da cidade que estavam escondidos. O pessoal da capital procurou muito, e nós fizemos uma grande festa no dia 4 de novembro na Nobel, foi muito bom. Legal, parabéns. Que venham outros, né? Outros encontros também desse gênero. Mas olha, o que te traz aqui hoje é esse movimento de vocês, né, intitulado O Esporte que Nós Queremos. Você me dizia, a gente acompanhou isso lá atrás, né? A participação, inclusive, na época não era prefeito, era vereador do Guti. Esse movimento foi crescendo. Gostaria que você falasse então sobre isso e sobre o resultado desse último encontro de vocês. Tá certo, né? Eu faço um movimento, Olhar sobre a Cidade, há muito tempo, né? Desde 2014, em parceria com a Livraria Nobel. E muitos me cobravam isso, como desportistas, né? Da gente ter um debate sobre esportes. Porque a gente já teve conferências de municipal de esportes, mas a gente precisava debater um pouco mais e encaminhar aos candidatos a prefeito do município essas ideias, né? Então, a partir daí eu comecei a fazer as atividades, chamar os desportistas para entender o seguinte: o que nós queremos para a cidade na área de esportes. Porque assim, às vezes aparece um prefeito, um candidato a prefeito, e ele tem todas as respostas, mas ele não pergunta para quem faz, né? Para quem que faz o esporte, para quem que faz a cultura, enfim. E aí a ideia foi ajudar, né, de alguma forma trazer elementos novos e ajudar a qualquer administração que entrasse. Esse é o terceiro fórum, né? Nós trazemos todo mundo, aqueles que já participaram do esporte na cidade como diretor, como secretário, enfim, as portas não são fechadas para ninguém, porque todo mundo quer o bem do esporte. Eu acho que todo mundo quer o bem do esporte. Também penso assim. Né? Também penso assim. Ao longo do tempo que a gente acompanha o esporte, e há um grande problema para o desenvolvimento do esporte na cidade. É o problema político, não é? O problema político trava tudo, porque a tônica de quem ganha a eleição é a seguinte: você me ajudou, você vai trabalhar comigo. E assim acontece. E muitas vezes, quem vai trabalhar com o prefeito não está preparado para defender aquela posição.
Mas é a tônica. Você me ajudou a ganhar, vai trabalhar comigo. Eu acho que essa mentalidade precisa mudar. Mas para mudar tem que mudar o sistema político. E me parece difícil. Com certeza. É bem diferente, né? Eu acho assim que o Guti, nós levamos ele no segundo turno no Centro Britânico com mais de 120 desportistas, né? Houve promessas, né? 1% em 2018 para o esporte, né? Ouvir os desportistas, enfim, um monte de coisas. E nós temos que cobrar. E se tivesse qualquer outro, poderia ser ele Corrêa, poderia ser do PT, o Eloy, enfim, qualquer um que estivesse lá, a gente ia cobrar, mas não cobrar com aquela coisa de, vamos fazer crítica partidária, ou vamos fazer... Não, a gente só está cobrando aquilo que ele prometeu. Sim. Não é mais nada além do que isso. Você citou, vou fazer um parênteses aqui, o Tassi fez essa observação de que, olha, ajudou na campanha, eu vou te colocar num cargo. Acho que o esporte, se pensarmos em pessoas que vieram do esporte, que tem uma história com o esporte, a secretaria foi bem servida, né, Tassi? Foi. Nós temos lá o secretário, que é o Tom, que é profissional de educação física, e temos o Wilson na diretoria, que também é profissional de educação física, que tem uma história no esporte de excelência, né? Nesse aspecto, acho que foi bem servido. O que vocês... Qual o olhar de vocês para isso, Auriel? Com relação aos profissionais, tudo bem. Não, nós lutamos, fomos nós que colocamos na cabeça do Guti que deveria colocar gente que é do esportes para administrar. Certo. Né? Isso foi uma ideia que nós tivemos e ele colocou o Tom, colocou o Wilson, que já tem tempo de casa, né, que tem um conhecimento sobre Conhece esportes. bem a pasta. Conhece bem a pasta. Mas o que a gente acha é o seguinte, não houve por parte nem do Tom, nem do Wilson, um debate sobre esportes. Poderia criar um fórum municipal para debater o esporte, até mesmo para mostrar, olha, o quanto que nós não temos para investir e que a gente precisa trabalhar isso, melhorar certo. isso, mas isso daí é muito trabalho, não é uma coisa de promessa. Por exemplo, fomos lá a maioria dos desportistas foram lá limpar o ginásio Fioravante de Evolino. Sim. O Guti perguntou para o Tom, falou, Tom, mês que vem isso daqui está aberto para a comunidade? Não, prefeito. Está lá no YouTube, é só procurar no YouTube, você vai ver. Sim. É uma promessa que o próprio secretário de esportes fez ao prefeito. Né? Chorou, né? Porque o Tom é um cara emotivo, né? E tal, e quer o melhor para o esporte, eu sei. Mas assim, você promete as coisas e a população, ela cobra. E hoje em dia com a internet, você fala uma coisa, sim, rapidinho. a população cobra. Então, assim, por exemplo, nós percorremos 40 quadras municipais, todas deterioradas, nós tiramos fotos, nós filmamos para mostrar não só o que está deteriorado, mas assim, olha, escuta a gente, vamos trabalhar junto para melhorar isso. Porque criticar só é fácil. Agora, você pegar e fazer uma crítica e falar assim, me ponho na linha de frente para a gente poder mudar isso. Entendi. É outra coisa, entendi. Bem diferente. Bom, esse episódio de ir para limpar estado, viu, Tassi? Eu tenho... Até já fiz comentários sobre isso, né? Eu tenho um pé atrás sobre isso. Eu acho que isso não é papel de profissional de educação física, não é papel do prefeito ir lá, ajoelhar e ficar pintando grade. Não é papel de uma cidade, né? como Guarulhos. Exatamente. Né? Eu acho que isso, então, tem lá as pessoas que são destinadas a essa atribuição, né? Com todo respeito, viu, Tassi? Sim, sim. Né? Mas eu acho que foi um momento político, talvez de expressar um sentimento pela questão do esporte, mas, enfim, para mim, lá, quando eu olhei, falei, isso daí para mim, não, qual é o significado disso? Talvez fosse esse mesmo, o sentimento pelas questões do esporte, né? Mas eu acho que tem que ter uma estrutura administrativa que cuide disso, entendeu? O que eu penso, Auriel, vocês estão vindo agora de um debate, houve a participação dessas pessoas lá atrás com você, do próprio Wilson, do próprio secretário, nos primeiros momentos. E depois disso esfriou, eles não participaram mais, é isso? Então, o Tom, né, eu convidei ele pelo telefone, né, por zap, né? Ele falou se poderia ir, eu falei que sim, que estava aberto a ele, até... Claro que seria bacana que ele tivesse ido, por quê? Porque eu ia dar uns 10 minutos para ele explanar e falar, sim, olha, as dificuldades, o que nós avançamos, o que não avançamos. Ele realmente estava com um problema, estava lá em São Bernardo. Isso, nos jogos. Os jogos, a gente entende isso, a gente até pensou que talvez o Wilson poderia ir e tal. E tudo bem, não foi
tá tudo certo. Mas lá atrás, né, o Wilson era um cara que participou de pelo menos uns 2 debates, né? E assim, e nesse debate nós tiramos algumas coisas, né? Primeiro, que a gente quer a independência da Secretaria de Esportes. E isso já é fruto dessa última reunião. Isso, é então, fruto, vamos lá, vamos passar para o telespectador a que patamar de conversas vocês chegaram. Primeiro, a Secretaria voltar a ter a sua independência. A gente acha retrocesso a Secretaria não ter o status de Secretaria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Prefeitura precisa urgente, através da Secretaria de Esportes, fazer um debate, fazer uma conferência municipal para dizer qual é o esporte que nós queremos na cidade, ué. Se a gente quer trabalhar só a base até os 17 anos e competição a gente vai fazer uma outra coisa, ou alto rendimento nós vamos fazer uma outra coisa disso, ou se não, tem que dizer isso e tem que ouvir também, né? Porque você não faz esporte sem ouvir quem é que faz o esporte, quem participa. Então nós tiramos isso, nós queremos também que o Guti rapidamente sancione a questão da lei de incentivo fiscal, a lei de publicidade, porque as empresas, por exemplo... A lei ela existe, falta regulamentar. Mas já foi caminhado, viu, gente? Já está na Câmara, inclusive. Segundo a gente sabe, já está bem encaminhado, e também o que nós sabemos também, que o Guti escutou lá atrás o que a gente falou também da Secretaria, ele está pensando muito nessa questão de desmembrar a Secretaria de Esportes, como também da Cultura. Não deu muito certo. Sim. E o maior defensor disso lá atrás foi o senhor Wilson Davi. O maior defensor de virar educação, cultura e esporte foi o Wilson Davi. E nós percebemos esse discurso dele e nós falamos, olha, é ruim para a cidade. A gente ganhou o status e agora é ruim. Ele foi o defensor disso. Né? Ele foi o defensor disso e nós batemos contra. E nós somos contra. Tem que ser, a Secretaria de Esporte tem que ter o status. Sabe por quê? Porque não adianta, se não tiver o status, o Tom e o Wilson não vão fazer nada. Não prioriza. Porque eles não mandam. Quem manda lá é a Secretaria de Educação. E que tem outros assuntos da própria pasta para deliberar e que eu também enxergo dessa forma. E não é crítica destrutiva nem nada. É uma verdade. Eles vão ter que escutar a Secretaria de Educação. Talvez se pensou na junção e a economia, né? Olha, vamos diminuir o número de secretarias, mas se você junta e continua com a mesma estrutura tem coisa de que não dá para fazer economia é o extremo. Também vejo assim. Legal. Bom, então vamos apontando aí. Então foi essa independência da Secretaria novamente, foi que vocês... a lei de incentivo, que eu acho que isso tem que ser aprovado, regulamentado, né? Regulamentado. Investimento da base, você tinha medido na base, a gente precisa fazer o trabalho social, o trabalho de saúde e esportes e também o trabalho de base, né? Porque é difícil, porque as nossas quadras estão deterioradas, nossos ginásios não estão bem, não estão. Né? Não adianta falar nada, não está bem. Não tá, isso é uma verdade. Então nós precisamos primeiro cuidar da base para depois disputar jogos regionais, jogos abertos, se é que tiver que ter. Entendeu? Não dá pra gente ir para os jogos regionais, jogos abertos, sem trabalho de base. Hoje, quem banca as categorias nas competições, a maioria é os pais, todo mundo sabe. É os pais que bancam, o pai faz vaquinha. Olha aqui, eu vi uma coisa surreal, a ginástica artística pedindo no farol e uma criança pedindo no farol junto para comer. Olha a diferença. Uma criança pedindo para comer no farol e as ginastas pedindo para viajar, para disputar um campeonato no qual elas foram muito bem e graças que elas foram muito bem, e eu espero que a Secretaria de Esportes faça e ajude essas pessoas, porque elas levam o nome da cidade e com muita maestria. Mas hoje quem banca a competição hoje são os pais. Nós temos entidades que foram surgindo aí, associações, né, que tem o envolvimento realmente dos pais, e é esse movimento que tem segurado a peteca, isso é uma verdade, né? E isso acontece com o basquetebol feminino, que tem lá a Vilma com a Pagebasque, que aliás foi campeã no Sub-17 esse último final de semana. O pessoal do vôlei, tem o pessoal do voleibol, a ginástica artística. Esse é o retrato realmente da participação da sociedade nas questões do esporte. Você acha que isso não é positivo, essa participação? Não, eu acho positivo que a participação, sim. Mas eu acho que os pais ficam com um ônus maior. Eu acho, porque ela tem que fazer vaquinha, ela tem que correr com vaquinha para pagar coisas, ela tem que fazer festas, ela tem que ir pro farol.
Olha, eu fui de um tempo que eu recebia para jogar pela seleção de Guarulhos. Eu até queria jogar de graça, mas eu recebia para jogar. Então, assim, a gente está vivendo uma coisa muito diferente, onde os pais... Tá igual colégio particular. Hoje no colégio particular você paga para o seu filho fazer treinamento. Secretaria de Esporte está a mesma coisa. Esses resultados que vocês obtiveram nesse último fórum, nesse último debate, criou-se um documento e vocês encaminharam, de repente, a conhecimento superior, ou do prefeito, ou do próprio secretário? Sim, eu terminei de fazer o texto. A ideia é protocolar para os 2 vereadores da Comissão de Esporte da Câmara Municipal, o senhor Acácio e o senhor Tiago Surfista, que, ao meu ver, precisa se ater a isso, já que eles são da Comissão de Esportes. Segundo, protocolar para o senhor prefeito. E, assim, e sendo bem sincero, não é crítica destrutiva, não são críticas partidárias, até porque eu acho que essas coisas atrapalham o desenvolvimento de qualquer coisa. Também concordo. Eu só acho que eles precisam escutar um pouco. Sim. E acho que precisa fomentar um debate, uma conferência, enfim. Não adianta nada a gente tentar trazer o vôlei do Corinthians sem um trabalho de base. O Corinthians vem, disputa, mas não vai para a periferia fomentar o vôlei. Não vai. É legal o Corinthians, eu adoro, tudo bem, eu sou palmeirense, mas adoro o do vôlei do Corinthians. Mas nós não temos esse trabalho de base nas periferias. Tem que fazer um trabalho paralelo. Tem que fazer um trabalho paralelo. Sim. Eu não sou contra o Corinthians, pelo contrário. Entendi. Né? Eu não sou contra nada, mas assim, vamos fazer um debate, vamos colocar as coisas no ponto. Vamos fazer um planejamento. Aí depois você quer para disputar jogos regionais, jogar perto? Vamos disputar. Quer trazer o Palmeiras pro handebol? Ótimo. Pô, com o São Paulo deu certo. Graças a Deus. Pô, então, assim, me orgulho muito vamos disso. Trabalhar a base para depois pensar em alto rendimento. Legal. Tem um próximo encontro agendado? Então, final do ano agora, né? Assim, já estão pedindo outro para a gente fazer o ano que vem, né? Enfim, nós queremos primeiro passar isso ao prefeito, dizer o que nós pensamos, passar para a Comissão de Esportes da Câmara e tentar ajudar. A gente jamais quer destruir nada, não estamos querendo nada a não ser o bem do esporte. Eu acho que é isso. Eu acho que se nos respeitar, respeite o que nós estamos pensando. Só legal. Isso. Tá aí, né, gente? Legal poder ter o Ariel aqui. E as portas do programa Câmara Esportiva estão abertas a outros cidadãos, né, que queiram se posicionar, que queiram vir aqui e trazer sua mensagem. Eu acho isso de um tremendo valor. Legal saber que existem pessoas que estão preocupadas com isso, né, e lideradas aí um grupo pelo Ariel. Tomara que venham outros fóruns de debate. E deixou claro aqui, né, que a visão é de colaboração, não é nada não se instala aí uma guerra, né, de oposição, nada disso, né? Nada disso. Nós queremos contribuir. E contribuir é assim, nós ouvimos e eles também têm que ouvir. Legal. Está na agenda da nossa direção do programa uma conversa aí com o Tom e com o Wilson antes de findarmos o ano, justamente para que eles venham aqui e coloquem ao telespectador, façam aqui uma avaliação do que foi esse primeiro momento de gestão, quais os avanços, quais as dificuldades. Perdão, viu, gente? É um ar-condicionado. Mas que a gente possa ter essas pessoas aqui trazendo a público o que é que se tem feito pelo esporte. O orçamento, Luiz, é menor do que foi o ano passado. Foi ano passado. Por mais que eles coloquem que vai ter investimento de 6 milhões, isso é hipotético. Sim. Isso é hipotético. Por quê? Porque o Gucci aumentando o ISS, a grande maioria dos empresários que eu converso fala assim, como que a gente vai dar dinheiro para o esporte se a gente está pagando mais? Olha, mesmo essa questão, viu? Foi até importante você ter feito essa abordagem. Mesmo, Tassi, tendo uma lei aprovada e regulamentada de incentivo fiscal, não significa que os problemas foram resolvidos. Não. É apenas uma ferramenta que vai se colocar debaixo do braço e sair a campo, garimpando empresas que vão se beneficiar dessa ferramenta para colaborar o esporte. E precisa... Porque na realidade, quer dizer, a empresa não ganha nada, ela simplesmente deixa de pagar para cá e paga para o esporte. O que eu estou entendendo é isso. Né? E precisa ter para isso uma equipe especializada em buscar esse recurso, que conheça, né? Não é? Olha, pega dois, três funcionários da secretaria, ó, não. Vai buscar a empresa, não é isso não. Não. E fundamental, gente, é a presença do prefeito municipal.
Porque se ele quiser, a coisa vai andar. Claro que Agora, nós temos exemplos, né, lá atrás, quando chegamos a 52 empresas na campanha Adote um Atleta. Porque o prefeito daquela oportunidade abraçou e falou, não, eu vou querer as empresas aqui comigo. Né? E eu acho que se for por aí, né, a coisa vai andar. Eu acho que com o prefeito abraçando, tudo melhora. Né? Você vê que o Corinthians veio porque o prefeito quis que viesse. Entendeu? O Tassi citou a de Guarulhos na Copa, porque o prefeito... Também, o prefeito. Então você vê que não é só crítica. Pô, você vê, muito bom que o prefeito fez. Tá bom, tá certo. Olha, obrigado. Infelizmente nosso horário é curto. Gostaria de ficar mais tempo com você, mas as portas estão sempre abertas, viu, Oriel? Parabéns. Muito obrigado, eu agradeço. É muito bom ter o programa para a gente poder falar. E no próximo encontro vamos estar lá, né, Tess? Infelizmente estamos envolvidos com as gravações lá dos jogos, mas no próximo marcamos presença com certeza. Tá bom? Tassi, sua despedida. Um abraço, meus amigos, e quero cumprimentar o Oriel pela sua iniciativa, muito boa. Nós apoiamos você, o seu trabalho, porque é um trabalho que visa o progresso do esporte. E você bateu em questões absolutamente corretas. Né? Parabéns pelo seu trabalho e que todos se unam em torno dessas suas ideias. Tá bom. Bom, o Câmara Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Na próxima quinta-feira, nós teremos aqui no estúdio as meninas do basquetebol, campeãs paulistas da categoria sub-17, comandadas pela professora Vilma, tá bom? Então, não percam, quinta-feira, basquetebol aqui no Câmara Esportiva, às 12h30. Até lá, se Deus quiser.